gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da FESP São Paulo, Ana Carolina Marçom. Professora, primeiro, bom dia, seja bem-vinda ao Newsroom, obrigado pela sua participação aqui. A gente está chegando a um ponto, digamos, de intensificação desse conflito ou desescalada na sua avaliação? Em primeiro lugar, bom dia, Leandro. Muito obrigada pelo convite. Essa pergunta é muito interessante porque nós vemos aqui uma série de manifestações contraditórias. Então, o presidente iraniano, por exemplo, ele que faz parte do triunvirato que foi colocado no poder para cuidar, gerenciar o país enquanto o próximo líder supremo ele é escolhido, ele falou sobre uma desescalada das tensões, ele tentou desescalar as tensões, inclusive ele gravou um vídeo no qual ele pedia desculpas para os países árabes muçulmanos no entorno do Irã e falava da redução, até mesmo da parada de ataques a esses países. Só que aí nós vemos que, em contrapartida, as forças militares iranianas, elas contradisseram o presidente, falaram que, na verdade, que não iam parar com os ataques, inclusive começaram pressões domésticas no Irã para que o novo líder supremo seja escolhido mais rápido. Então, nós temos essas contradições já dentro do próprio Irã, as Forças Armadas querendo que o presidente Massoud ele seja deslegitimado e que esse líder supremo, um novo líder supremo, seja eleito rapidamente. Então, vimos aí uma tentativa de desescalada. Por outro lado, nós temos Israel. Quando nós olhamos para Benjamin Netanyahu, o líder israelense, ele já vem afirmando que nenhum sucessor ao antigo líder supremo, Ali Khamenei, será aceito. Qualquer sucessor também será atacado, eles não permitirão que ascenda nenhum novo líder supremo, e vemos que do lado de Israel não existe essa vontade de desescalada. Agora, olhando para o terceiro ator envolvido, Estados Unidos, o presidente Trump tinha falado que o Irã queria negociar, e aí o próprio presidente Massoud, que tinha pedido por uma desescalada, afirmou que não, que nunca houve esse pedido por parte dos iranianos, e agora o presidente Trump retoma a sua retórica de só aceitaremos uma rendição completa. E mesmo não deixando claro o que ele entende por rendição completa. Mas tudo nos indica agora que, infelizmente, esse conflito só tende a escalar. Professora, a gente viu antes da entrada da CNN Internacional, com a transmissão ao vivo, uma reportagem do Nick Robertson na Arábia Saudita, falando com as pessoas na rua ali mesmo, tentando entender a preocupação desses sauditas com relação à escalada da guerra. Esses ataques do Irã a bases militares americanas nos países vizinhos ali criam um problema novo para o Irã, né? Na sua opinião, essa preocupação dos sauditas, ela é válida? A senhora acredita que pode haver uma escalada com relação a esses ataques aos países vizinhos? Eles podem contra-atacar? Isso pode piorar? Sim, infelizmente esse movimento pode acontecer, caso o Irã ataque alvos civis. Então, enquanto o Irã ele está atacando as bases militares estadunidenses nesses países, é claro que não é algo confortável, não é algo aceitável para esses países que estão sendo atacados. Porém, bases militares de um país no território de outro país é como se fosse uma embaixada, um consulado, no sentido de é um território daquele país. Então, o ataque às bases estadunidenses significa um ataque ao território estadunidense. É diferente de um ataque direto a alvos civis, que seria, por exemplo, o que nós vimos com agora novos ataques. Ataques que aconteceram na semana passada, ataques que aconteceram na semana passada ao aeroporto de Dubai, ataques a hotéis em Abu Dhabi. Então, ataques a alvos civis, sim, podem gerar uma resposta desses países. Mas é interessante que até a própria reportagem estava trazendo que a população da Arábia Saudita não quer guerra,
Acredito que boa parte dos países que estão sendo arrastados para esse conflito não desejem, não queiram entrar em um conflito, nenhum deles quer população civil, nenhuma quer participar de uma guerra, e o que nós vemos é uma resistência, não necessariamente só pelo conflito em si, mas o que foi trazido aqui na reportagem é essa resistência por medo dos Estados Unidos, eventualmente, abandonarem os seus ataques e deixarem esses países, caso eles entrem no confronto, deixá-los sozinhos lutando contra o Irã. Então, existe aqui uma série de fatores em jogo que precisam ser considerados, mas, infelizmente, o que nós vemos é declarações mais duras de todos os lados, uma falta de clareza em relação a objetivos, principalmente de Estados Unidos e Israel, e o Irã respondendo, escalando cada vez mais essas tensões e que, infelizmente, pode puxar mais países para esse confronto. Professora, a gente deu agora aqui no início do jornal a notícia de que um arranha-céu foi atingido em Dubai, né? O Irã atacou bases militares americanas, mas os destroços atingiram um arranha-céu em Dubai. Isso já é um indício aí de que os civis, como a gente está falando aqui, não estão totalmente seguros, protegidos nesses ataques do Irã, né? Isso pode, como a senhora falou, escalar para uma guerra maior ainda e aí criar um problema como Israel vive hoje. Israel hoje está cercado de inimigos ali e o Irã pode acabar na mesma situação por conta desses ataques que não são mirados nos civis, mas que acabam atingindo esses civis, né? Com certeza. Infelizmente, destroços, quem está fazendo o ataque não consegue controlar onde os destroços caem. Então, nós vemos que uma série de civis acaba sendo afetada, inclusive um dos primeiros civis que nós tivemos notícia de que foi uma casualidade da guerra, foi um civil que morreu por um destroço que caiu na cabeça. Então, um míssil foi lançado para os Emirados Árabes Unidos, foi lançado um míssil para impedir que o míssil iraniano chegasse, e os destroços caíram e, infelizmente, mataram esse civil. Então, nós vemos que, voltando aqui para a sua pergunta anterior, não é interessante para a população civil que essa guerra aconteça, porque existe, infelizmente, a grande possibilidade de casualidades civis. Não existe um controle muito grande, mesmo que os alvos atacados sejam alvos militares. Então, a população ela acaba sofrendo de qualquer maneira. E não estou falando nem do sofrimento econômico, porque países que estão em guerra sofrem com a escassez de uma série de bens, uma série de serviços, mas estamos falando realmente da segurança das pessoas. Então, infelizmente, apesar dos alvos serem alvos militares, nós vemos que a população civil acaba sendo ferida. E que é exatamente isso que nós estamos conversando, Leandro, que pode gerar uma insatisfação ainda maior dos governos que estão sofrendo esses ataques e fazer com que eles decidam entrar no conflito. Professor, agora falando do outro lado, o que, na sua opinião, está por trás dos ataques de Israel à infraestrutura de energia do Irã? Ataques à infraestrutura de energia em qualquer conflito. É uma tentativa, esses ataques seriam uma tentativa de desestabilização. Por quê? A partir do momento em que você corta a energia do país, você corta toda a matriz de funcionamento daquele país. Então, o Irã, sem energia, teria mais dificuldade nas comunicações, teria mais dificuldade no transporte no geral, própria iluminação de cidades. Então, você desestabiliza todo aquele território. O ataque, nós vimos que Israel fez um ataque a instalações de energia, fez um ataque também a instalações de petróleo. Então, na tentativa aqui de cortar não o financiamento, mas cortar toda a renda que vem do petróleo do Irã. Então, basicamente, o que Israel vem fazendo aqui é uma tentativa de desestabilização. Por quê?
enquanto eles estavam atacando os alvos iranianos, e nós precisamos lembrar que, infelizmente, vimos aí uma série de ataques em alvos civis que não deveriam ter acontecido, mas enquanto o Irã estava fazendo ataque a alvos não tão estratégicos, o Irã ainda está respondendo. Então, apesar de os Estados Unidos terem afirmado que já foram mortos 48 líderes do governo fundamentalista do Irã, ainda assim, o Irã ele tem uma estrutura, o regime segue muito bem estabelecido e segue funcionando apesar de todas as dificuldades. Então, cortar instalações de água, então outra instalação que foi atacada no Irã foi um posto de dessalinização de água, ou seja, o Irã também corre o risco de uma crise de água potável. Isso aqui, esses movimentos de atacar infraestrutura, de purificação de água, infraestrutura energética, tudo isso é mais uma estratégia de guerra para desestabilizar esse território que já está bastante afetado. Quer dizer, os moradores, né, a população do Irã, que já sofreu recentemente com os protestos, muitas pessoas morreram, agora podem sofrer com falta d'água por conta da guerra. Quer dizer, eles ficam no meio do fogo cruzado, digamos assim. Eu queria voltar a falar sobre esses países vizinhos ao Irã, porque o Irã diz que os ataques a países do Golfo são, na verdade, direcionados a bases americanas, como a gente falou aqui. O que o Irã pode fazer agora para evitar isso, uma vez que o Iraque já falou que vai correr atrás de quem atingiu a base americana em Bagdá? Infelizmente, eu acredito que não tenha mais volta a partir desse ponto. A guerra já dura em torno de 8 dias, começou na sexta passada, então já temos aqui uma semana de conflito. Esse conflito, como nós vínhamos comentando, só tende a escalar. E apesar de o presidente iraniano ter tentado desescalar essas tensões, como nós estávamos comentando, nós vemos que existe uma grande pressão doméstica para que esse confronto continue. Então, infelizmente, acredito que o conflito já está num ponto em que, caso sigam os ataques, mesmo que os ataques aos países no entorno cessem, eles já foram envolvidos. Então, para garantir a aliança com os Estados Unidos, vemos, por exemplo, o Iraque, que seria até estranho, há alguns anos atrás, pensar que seria um país que defenderia uma base dos Estados Unidos, agora se vê fazendo falas muito fortes nesse sentido de pegar os responsáveis pelo ataque à base. Então, nós vemos que ainda existe uma série de problemas, existe toda uma tensão, tanto fora quanto dentro do Irã, e não parece haver desescalada desse conflito. Então, mesmo que o Irã pare de atacar bases, o que eu não acredito que vá acontecer, eu acredito que ele siga atacando as bases militares dos Estados Unidos nesses países, ainda assim, os outros países do Oriente Médio, eles já foram arrastados para essa situação. Então, não estou falando que a guerra necessariamente vai acontecer com esses outros países. A questão não é essa. Mas esses países já foram afetados de alguma forma. Já existe uma insatisfação por parte deles. Já existe uma insegurança regional. Então, é claro que a insatisfação deles em relação ao Irã perdura. E mesmo que o Irã reduza esses ataques, essa insegurança, essa desconfiança já surgiu. Então, infelizmente, eu acredito que ainda fica aqui, mesmo que o conflito termine, o Irã se colocou numa situação bastante complicada, porque agora ele, como você tinha comentado, ele se vê em meio a um mar de países, não vou nem falar inimigos, mas que estão bastante desconfiados em relação ao Irã. Professora Ana Carolina Marçom, segue com a gente aqui. Professora, daqui a pouquinho eu volto com você, porque eu quero saber outras opiniões suas sobre a guerra no Oriente Médio.